Uma boa tarde a todos na paz do Senhor, e eu vou dar continuidade com as leituras no Evangelho de Mateus. Hoje eu estarei lendo o capítulo completo de número 3, porque consiste de apenas 17 versículos. Temos dois novos subtítulos. O primeiro é a mensagem de João Batista e o segundo é o batismo de Jesus. Primeiro em inglês, depois em português. Gospel of Matthew, chapter 3, verses 1 to 17. The work of John the Baptist. About that time, John the Baptist began preaching in the desert area of Judea. John said, "Change your hearts and lives because the kingdom of heaven is near." John the Baptist is the one Isaiah the prophet was talking about when he said, "This is a voice of one who calls out in the desert, prepare the way for the Lord, make the road straight for him." Isaiah chapter 40, verse 3. John's clothes were made from camel's hair, and he wore a leather belt around his waist. For food, he ate locusts and wild honey. Many people came from Jerusalem and Judea and all the area around the Jordan River to hear John. They confessed their sins, and he baptized them in the Jordan River. Many of the Pharisees and Sadducees came to the place where John was baptizing people. When John saw them, he said, "You are all snakes. Who warned you to run away from God's coming punishment? Do the things that show you really have changed your hearts and lives. And don't think you can say to yourselves, 'Abraham is our father.' I tell you that God could make children for Abraham from these rocks. The axe is now ready to cut down the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. I baptize you with water to show that your hearts and lives have changed. But there is one coming after me who is greater than I am, whose sandals I'm not good enough to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. He will come ready to clean the grain, separating the good grain from the chaff. He will put the good part of the grain into his barn, but he will burn the chaff with a fire that cannot be put out." Jesus is baptized by John. At that time, Jesus came from Galilee to the Jordan River and wanted John to baptize him. But John tried to stop him, saying, "Why do you come to me to be baptized? I need to be baptized by you." Jesus answered, "Let it be this way for now. We should do all things that are God's will." So John agreed to baptize Jesus. As soon as Jesus was baptized, he came up out of the water. Then heaven opened, and he saw God's Spirit coming down on him like a dove. And a voice from heaven said, "This is my Son, whom I love, and I am very pleased with him." Agora em português. A mensagem de João Batista. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar dizendo, "Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está perto." A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: "Alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele." João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão iam para ouvi-lo. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse:
ninhada de cobras venenosas. Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros, Abraão é o nosso antepassado. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutos bons será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu e eu não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. O batismo de Jesus. Naqueles dias, Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por ti, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar nele. E do céu veio uma voz e disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Amém. Então aqui nós vemos apenas 17 versículos, né? E as coisas já num desenrolar mais rápido, né? A última leitura que eu fiz, Jesus ainda estava bebê, né? Criança. E os pais, Maria e José, correndo com ele de um lado para o outro para evitar que Herodes, né? Herodes do maligno, querendo já eliminar a vida de Cristo, né? Então, aqui nessa leitura de hoje, nós percebemos, né, que João já estava batizando, né, para o arrependimento, né? Aqui nós podemos perceber que Jesus dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está perto, né? Jesus avisando, né, que o Salvador, o Messias prometido há tantos milhares de anos, né, já estava entre eles, né? Aqui também descreve a respeito de João como era a sua vida, quer dizer, o que eu entendo daqui, né? No verso 4 diz que ele usava roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre. O que nós percebemos? João Batista, né? E o próprio Cristo diz que dos nascidos de mulher, nenhum foi tão grande quanto ele foi o maior. O que eu vejo nisso aqui? Ele foi separado, ele era separado daquilo que as pessoas da época consideravam sociedade, né? Vida social, ali a roda, né? Vamos dizer assim. Então ele era uma pessoa que ficava no deserto, né? O João Batista. E Deus o levantou para esta hora para preparar, né, o caminho do Senhor. Então o João, ele pregava, né? E o alvo dele, com a pregação dele, é para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados e depois de arrependida, como um sinal de que se arrependeram, pudessem vir até ele para que ele os batizasse, a fim de que já ficassem ali preparados para receber a pregação de Cristo, que já viria logo ali, junta, né? Em seguida ali, mas junto, né? Coadjuvado, vamos dizer assim, do lado, né? Então, mas só que aqui no verso 7, quando João viu que muitos fariseus e os saduceus, ou seja, os religiosos da época, a liderança religiosa que deveria conduzir o povo, né, de uma maneira correta para receber o Salvador, né? Eles foram todos lá para ser batizados também por João, eles queriam ser batizados, né? E eu fico pensando aqui na coragem e na autoridade que Deus colocou
em João Batista, na vida de João Batista, né? Ele foi tão autoritário, ele foi tão obediente, foi tão fiel à missão que Deus lhe deu, que ele não tinha medo do que pudesse lhe acontecer, né? Então aqui veio, né, os fariseus e os saduceus, e no final, na segunda parte do versículo 7, o João Batista vira para eles e diz: ninhadas de cobras venenosas. Para e pensa, né? Na outra tradução mais antiga, que a gente está mais acostumado a ler, né? Que, para nós que já caminhamos com Cristo há mais de meio século, né? Nós usávamos mais a outra linguagem, né? E para muitas situações eu gosto mais da outra linguagem, mas essa aqui no dia de hoje, ela é boa para que a juventude, né? Os adolescentes, os jovens nos dias de hoje também possam compreender. Porque tem muita coisa que é escrita naquela outra linguagem, na corrigida, né, revista e corrigida, que as pessoas jovens de hoje, eles leem, eles nem sabem, eles pensam que estão lendo em grego, né, em outra língua. Então essa versão aqui dos dias de hoje, ele diz ninhada de cobras venenosas. É uma víbora, é uma cobra venenosa. Na outra versão é raça de víbora, né? As duas versões são pesadíssimas. E João Batista vira para eles e diz: quem diz que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Por exemplo, quem foi que disse que só por vir aqui para mim te batizar, vocês vão escapar da ira de Deus, do castigo de Deus? Por quê? Porque João sabia. Um ponto que eu quero enfatizar aqui, vamos enfatizar nesse ponto hoje. As pessoas que andam pertinho de Cristo em obediência, tomando suas cruzes diariamente, negando-se a si mesmo, e constantemente, isso é um processo que ele tem que ser diário, porque senão acumula, sabe? Acumula daí para você voltar e, como diz o outro, aparando todas as coisas, o trabalho fica maior e às vezes tende até a não conseguir, sabe? Vai dar problema, vamos dizer assim, vai dar problema, né? Então, esse tipo de pessoa tem discernimento. As pessoas que andam com Deus em constante rendição, pedindo misericórdia, elas têm discernimento. João Batista tinha o discernimento. Então, quando os fariseus e os saduceus apareceram lá na fila para ser batizado, mas mais do que depressa e com toda autoridade, João Batista virou para eles ninhada de cobras venenosas. Quem foi que disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Então aqui, na hora eu penso que os fariseus aqui, os saduceus, arregalaram os olhos, né? Do tipo assim, que audácia é essa tua, virar para nós que somos os líderes aqui e você nos abordar desta forma, né? Mas acontece que João tinha autoridade e assim ele fez. E no versículo 8, façam coisas, ó, o conselho de João Batista aqui, para essa liderança caída. Este é o conselho de João Batista para a liderança caída. Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Então, olha, a vida e a atitude de quem está em obediência com Deus é fazer coisas que mostrem que nós nos arrependemos dos nossos pecados. E não digam uns aos outros aqui, porque era isso que eles diziam, né? Eles estavam sempre lá no Velho Testamento, naquelas promessas lá antigas, né? Abraão é o nosso antepassado, ou seja, Abraão é o nosso pai, né? Na outra tradução, que é a que a gente mais leu, né? A revista e corrigida, Abraão é o nosso pai. Aí João fala: pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendência a Abraão. Aí João Batista já foi ali para um extremo mesmo, ele olhou para um tanto de pedra que tinha lá no chão, ele falou: não fica aí se achando que vocês são filhos de Abraão, só porque vocês têm a linhagem sanguínea, a linhagem genética de lá de trás do Abraão, né? Não digam uns aos outros: Abraão é o nosso pai. Porque eu afirmo a vocês que até dessas pedras, um tanto de pedra ali, apontou para as pedras, Deus pode fazer descendentes a Abraão. Então, olha aqui, o que eu entendo disso daqui? É o que eu entendo, você aceita se quiser, se não quiser, você fica com a sua própria compreensão. O que eu faço nos meus áudios é isso, é passar aquilo que eu consigo entender. Ninguém é obrigado a aceitar, concordar. Você pode discordar, você pode inclusive parar de ouvir o meu áudio. É a tua decisão.
Você é livre para fazer o que você quiser. O que eu entendo disso aqui é o seguinte: em Cristo, esse negócio de bloodline, que fala em inglês, né? A linhagem de sangue, a linhagem de familiar de sangue, até isso é acabado, é desfeito. Porque o que vai nos fazer irmãos e irmãs em Cristo Jesus é o sangue de Cristo, é o sangue da nova aliança. É Ele que vai fazer de mim tua irmã, entendeu? E de você minha irmã ou meu irmão, certo? A linhagem sanguínea foi ali, acabou, em Cristo acabou, entendeu? Porque estes aqui, eles se gloriavam de dizer que eles tinham por pai a Abraão, né? Mas, no entanto, as suas obras eram dignas de serem chamados de ninhada de cobras venenosas. O que eles produziam mostrava que eles eram ninhada de cobras venenosas e não filhos de Abraão. Porque se eles fossem filhos de Abraão, eles teriam aceitado e produzido isso daqui que o João Batista fala, né? Tem que fazer as coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados, né? Ou seja, na outra tradução fala produzir frutos dignos de arrependimento. É pelos frutos que se conhece a árvore, né? Aqui no 10, ele já entra falando: o machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutos bons será cortada e jogada no fogo. Ai, 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 né? Aqui nós podemos classificar isso aqui como os ais, né? Tem textos bíblicos que falam sobre os ais, né? O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutos bons será cortada e jogada no fogo. Pulamos para o 11 agora. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Isso aqui é importante, gente, olha. O alvo do João Batista era batizar nas águas, com água, como um sinal de que eles já haviam se arrependido. E não era que os líderes estavam querendo fazer aqui. Eles estavam produzindo obras horríveis e queriam lá só para João Batista batizá-los, achando que aquilo ali, aquele ato em si, já os livraria das consequências das suas obras más, né? Mas João enfatizou aqui: eu vos batizo para mostrar que vocês já se arrependeram dos seus pecados. Aí ele refere-se de Cristo aqui: mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Isso aqui já é o que Cristo veio, né, com a sua mensagem, e a todos quanto receberam, né, depois de sua ascensão aos céus, isso depois numa sequência, né? Porque todas as coisas de Deus são ordeiras, né? Aí lá no dia de Pentecostes, né? É que o Espírito, aí já entra a dispensação do doce Espírito Santo de Deus, né? Que batizou, né? Com o Espírito Santo e com fogo. Ele é mais importante do que eu, João, falando de Cristo, e não mereço a honra de carregar as sandálias dele, né? Na outra tradução antiga, revista e corrigida, diz: eu não sou digno de desatar as alparcas, né, de suas sandálias. Ou seja, então aqui ele fala que não poderia nem carregar as sandálias de Cristo, né? No 12, com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Sabe o que eu entendo, minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos que me ouvem? Eu entendo que isso já está acontecendo, sabe? O Senhor já está separando o trigo do joio ou o trigo da palha, né? A outra tradução diz joio, essa daqui diz palha. É mais compreensível para os jovens de hoje, né? Cristo guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. O que nós temos que prestar atenção aqui? Existe um fogo que nunca se apaga, certo? Nós temos que temer, nós que nos dizemos evangélicos, entre aspas, né, ou cristãos, ou crentes, né, vamos dizer assim na nossa linguagem mais acostumada, os crentes. Nós temos que temer. Se nós não temermos, nós incorremos no risco
de operarmos nessa classe de gente aqui, ó, fariseus e saduceus. Eram os líderes religiosos da época que cujas obras, vamos dizer assim, cujas obras eram dignas de serem chamados de ninhada de cobras venenosas. Nós não queremos isso para nós. Você quer? Eu não quero. Deus tenha misericórdia da minha vida. I don't want this. Então existe um fogo que nunca se apaga. E Cristo, no dia de hoje, aqui e agora, ele já está com essa pá nas mãos. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Ele está separando. De que lado que nós estamos? De que lado que eu estou? Deus tenha misericórdia da minha vida. Eu preciso me arrepender diariamente, continuamente, durante todo um dia, as 24 horas de um dia, preciso me arrepender. Por quê? Porque nós podemos produzir obras más, como essa liderança religiosa daqui produziu. Eles eram líderes, eles tinham os crachás, eles tinham a placa no templo deles lá, entende? E eles achavam que por ter só a placa, ter o crachá, ter o nome, eles já estavam, como diz o outro na nossa linguagem hoje, com a bola toda. Negativo. Negativo por quê? Porque no discernimento, porque João Batista, gente, nós temos que entender isso, ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Desde o ventre ele foi cheio do Espírito Santo. Então era um homem com total discernimento. Quem que vai poder enganar esse tipo de pessoa? Quem que é que vai poder enganar esse tipo de pessoa? E nós precisamos querer ter esse discernimento nos dias de hoje. É vital para nós. É vital nós termos esse discernimento. Mas não é qualquer um que tem não, sabe? João Batista, ele viveu uma vida, a vida que Deus permitiu, né, que ele fosse gerado no ventre de sua mãe Isabel, que era estéril, né? E o anjo apareceu para ela e falou lá com o pai, com Zacarias, né, que ela iria conceber. Quer dizer, João veio com este propósito, ele já era cheio do Espírito Santo desde o ventre. Quem somos nós no dia de hoje, né? O que é você, o que sou eu? Será que realmente esse é o nosso alvo? Será que nós queremos ser cheios do Espírito Santo ou estamos em busca de posições de destaque apenas? Responda para você mesmo. Eu não estou aqui acusando ninguém, sabe? Eu quero mais uma vez dizer isso. Quando eu falo, a primeira que é cortada sou eu, porque a palavra de Deus é uma espada que corta dos dois lados. Então, quem fala, o peso maior cai sobre quem fala. Eu não quero um dia ter falado tudo isso, deixado gravado, inclusive, né, em áudios e tudo, e lá no final das contas eu ser posta no grupo ali do joio, sabe? Não no grupo do trigo. Eu me pelo, eu já falei isso, essa é uma expressão que a minha mãe usava, né? A minha mãe era uma alegria pura, sabe? Eu sinto muita saudade da dona Vilma, né? A minha mãe. Ela me fazia rir demais. Então eu falo assim como ela falava, eu me pelo de medo, eu preciso me achar como trigo e não como a palha, porque o fogo nunca se apaga. Eu não quero queimar, você quer queimar? Eu não quero queimar. Eu acho que ninguém quer queimar. Então abandona um pouco esse negócio de querer rótulo, de querer crachá, de querer nome, de querer posição. Oh, eu sou isso. Quando eu falo, todo mundo tem que bow down, que fala inglês, ou seja, se curvar. Precisa se curvar diante de mim, porque o meu título é esse. Eu tenho esse nome, né? Mas você é cheio do Espírito Santo? Como foi João Batista? Então é disso que nós temos que meditar nesse tipo de coisa. Aqui entra agora no batismo de Jesus, no versículo 13, né? Naqueles dias, Jesus foi a Galiléia, até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Olha só, existe uma ordem nas coisas de Deus. Com Deus é um Deus ordeiro, certo? Cristo podia pensar, mas eu sou Jesus, o Filho de Deus, por que eu tenho que passar pelo João Batista? Tem que cumprir o que diz na tradução antiga lá, na Revista Corrigida, para que cumpra-se toda a justiça. Ou seja, Deus é um Deus ordeiro. É esse passo primeiro, o segundo aqui, o terceiro ali, o quarto ali, o quinto ali. Não tem shortcut, que fala em inglês. Não tem atalho.
Não existe atalhos com Deus, certo? Então Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia. Por que João fez isso? Eu não posso julgar João. Não vou julgar, não. Ele fez isso aqui num sinal de humildade, reconhecendo o senhorio do Filho de Deus, certo? Ele foi humble, que fala em inglês, ele foi humilde, certo? Então João Batista vira para Jesus e fala: eu é que preciso ser batizado por ti. E tu está querendo que eu o batize, né? Então, ele foi humilde. Ele reconheceu ali a autoridade do Filho de Deus, né? Mas também Jesus, humildemente, responde para João: deixa que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. Então, olha só, nessa tradução do dia de hoje, né? A fim de que os jovens, adolescentes venham a entender. É necessário respeitar os passos da coisa toda, entende? Não é porque nós nos convertemos um dia que nós já podemos skip ou pular alguns outros processos que são necessários na vida para depois chegar lá num outro lugar. Por quê? Porque a nossa natureza humana, vou tocar na tecla de novo, vou bater nessa tecla, ela foi mesclada com um DNA que gosta de destaque. Nós gostamos de ser destacados, de nos destacar. Nós queremos estar nos holofotes. E nós somos assim, não adianta negar. Se você negar, você vai estar se enganando a si mesmo, vamos assim dizer, né? Todo mundo gosta de uma posição, né? E por que não tocar também na tecla dos políticos, né? Quando uma pessoa chega aí a uma posição política de deputado, né? De vereador, né? Então, aquele título faz com que os outros o respeitem mais do que se ele fosse um cidadão comum, uma pessoa normal, né? Um cidadão mesmo, um civilian, que fala, né, em inglês. Então, é disso que nós procuramos. Então, aqui Cristo, sendo filho de Deus, disse: deixa fazer desse jeito, você me batiza. Eu preciso ser batizado, né? Para que nós façamos tudo o que Deus quer, né? Daí João, mais do que depressa, lógico que concordou, porque João já era cheio do Espírito Santo desde o ventre, né? Então, no 16, logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar nele. Então, Deus abre ali, né, completamente os olhos espirituais de Cristo, e Cristo vê, né, o Espírito de Deus descendo sobre ele. E naquele mesmo momento onde o Espírito desce sobre ele, do céu vem uma voz que diz: este é o meu filho querido, aqui nessa tradução, mas na outra diz amado, em quem me comprazo, quer dizer, ou seja, que me dá muita alegria, nessa tradução que eu li hoje, né? Olha isso daqui. Eu não sei se vocês conseguem, à medida que eu leio, parece que abre assim uma cortina dentro da minha alma, sabe? Este é o meu filho amado que me dá muita alegria. Quanta coisa é possível falar só nesse último pedacinho do versículo 17. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palavras, certo? Este é o meu filho amado que me dá muita alegria. Quem somos nós hoje, minha irmã, meu irmão e meus amigos que me ouvem? Será que Deus, quando Ele observa as nossas atitudes de um dia inteiro, da hora que nós nos levantamos da nossa cama, no decorrer do dia, ali o café da manhã, as atividades da parte da manhã, o almoço, será que Deus, Ele está conosco quando nós fazemos as nossas refeições, nas nossas conversas? Será que Ele está presente ali conosco? Será que quando nós, na parte da tarde, quando você tem a tua lida da parte da tarde, a tua relação com o seu coworker, ou seja, o seu companheiro de trabalho, ou então com os membros da tua família, uma pergunta e uma resposta? Será que em tudo isso, no jantar, quando nós estamos nos alimentando, comendo juntos com os membros da nossa família,
o que nós falamos na mesa? Será que nós estamos agradando a Deus? Será que nós estamos nos classificando nisso aqui? Será que eu classifico nisso aqui? Será que Deus pode olhar para mim e dizer, minha filha amada, que me dá muita alegria? Ou será que dependendo daquilo que... Olha, o nosso problema hoje, eu volto a falar, já falei em muitos áudios, vou falar novamente, é o que sai da nossa boca. É aquilo que nós produzimos com as nossas palavras. E eu não duvido nada que também, para além das atitudes, né, desses fariseus e saduceus aqui, aos quais João Batista teve que virar para eles e os chamar de ninhadas de cobras venenosas, isso aqui não incluíam só as palavras deles, mas incluíam o que eles faziam, né? O desprezo que eles tinham pelas pessoas, né? O disregard, que fala em inglês, né? They didn't care. Eles não estavam nem aí com as pessoas. Eles estavam preocupados com as suas posições e o povo tinha que se encurvar, certo? Então, olha, eu cheguei ao final da leitura, não há necessidade de eu me delongar, né? De eu incumpridar demais esse áudio de hoje, porque o meu alvo é fazer essa leitura um pouco mais assim acelerada, no sentido de que não demorar muitos dias de um áudio para o outro, para que a gente mantenha ali a linha do raciocínio, né? Então, eu quero ser esse tipo de pessoa aqui, né? Como Cristo. E Jesus veio para nos ensinar a ser como Ele. Não é presunção nossa dizer, eu quero ser igual a Cristo. Isso não é presunção, isso deve ser o nosso alvo, né? O apóstolo Paulo fez isso também, ele virou para todos os irmãos das igrejas onde ele ia. Eu vou chegar nas cartas também. Eu pretendo, se Deus me der vida, saúde e entusiasmo e carinho por fazer esse pequeno trabalho que eu faço, eu quero chegar nas cartas também. E o apóstolo Paulo dizia, sede meus imitadores como eu o sou. De quem? De Cristo. Então aqui Cristo, quando ele recebeu o Espírito Santo, quando ele foi batizado por João Batista, a voz que veio do céu disse em testemunho, este é o meu filho amado que me dá muita alegria. Você quer ser assim? Meu irmão, minha irmã e meu amigo que me ouve? Eu quero. Não é presunção, viu? Esse deve ser o nosso alvo. E nós devemos tentar chegar a esta situação com muita humildade, com muito arrependimento. Por quê? Porque pecamos. Não adianta nós nos enganarmos. A natureza corrompida está em cada um de nós. E ela só vai deixar de operar em nós o dia que nós deixarmos esse corpo. Daí nós estaremos livres desse pijama, né? Desse invólucro, né? A nossa carne é um invólucro do nosso espírito, da nossa alma, e infelizmente nela habitam males. Vou chegar lá, quando eu for ler as cartas lá, né? Coríntios, Gálatas, Efésios, fala sobre as obras da carne, as obras do espírito. Não tem como negar. Não me diga que você, por ter aí um rótulo de pastor, ou de presbítero, ou de evangelista, do que seja, você não tem um DNA corrompido, porque você tem. E você sabe que você tem. Então, assim que Deus tenha misericórdia de nós, o caminho é estreito, ele é estreito para as ovelhas, é estreito para os dirigentes também, para os líderes. É tão verdade isso que João teve que jogar na cara dessa liderança aqui, que eles eram ninhadas de cobras venenosas. Então não adianta você carregar o rótulo, mas não produzir aquilo que é necessário produzir. E para produzir é um processo contínuo. Não é fácil, viu? Não é fácil, não vai de qualquer jeito. Não vai de qualquer jeito, mas não vai mesmo. Por quê? Porque Cristo disse que o caminho era estreito. Não adianta tentar alargar. Não tem como alargar. É a maior ginástica que eu vejo as pessoas fazendo. Eu vejo isso, eu não sei como que você não vê. Eu não sei se você vê ou se você não vê, eu vejo. As pessoas tentam largar esse caminho de tudo que é jeito, sabe? Para ir mais assim como diz o outro, no automático, né? Vai assim meio no automático, vai mesmo assim de qualquer... Não. O negar-se a si mesmo é sofrido, requer humilhação. Eu não gosto de me humilhar. Tô falando aqui, é verdade. Ninguém de nós gosta. Nós só gostamos de ser paparicados, gente. Meu Deus do céu. Nós só gostamos de ser louvados, né? Praised, que fala em inglês.
Então eu já estou aqui esticando demais esse áudio, né? Deu aqui 34 minutos, quase 35. Que Deus tenha misericórdia da tua vida, da minha vida, de cada um de nós, que nós venhamos a retornar às palavras de Cristo nos evangelhos, aos conselhos do grande apóstolo Paulo, né? Que foi um perseguidor da igreja, mas o Senhor sabia que a intenção dele era de fazer o que era correto, por isso que o Senhor apareceu para ele no caminho de Damasco, né? E ele se tornou o grande apóstolo Paulo, né? Que o Senhor disse para ele, né? Eu te mostrarei o quanto você vai padecer. Foi isso que Jesus falou para ele, eu te mostrarei o tanto que você vai padecer. E o que eu não entendo é isso, que agora todo mundo quer ficar só no oba-oba. Só ninguém quer padecer, entendeu? Todo mundo só quer a glória. Misericórdia de nós, né? Eu vou chegar lá nas cartas, né? Depois que eu ler todos esses evangelhos. Que Deus te ajude, meu irmão, minha irmã, que nós venhamos a ser genuínos. Eu não quero entrar para o grupo desses aqui que foi chamado por João Batista de ninhada de cobras venenosas. Eu não quero. Eu não quero entrar para esse grupo aqui, não. Então, que Deus nos ajude. Eu vou estar dando continuidade, né? Na próxima leitura, eu estarei adentrando ao capítulo número 4.